Faremos a leitura da Palavra de Deus para a mensagem dessa noite. E leremos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Leremos do versículo 1 até o 14. Atos 1, de 1 a 14. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos ainda ter uma palavra de oração? Vou pedir ao nosso irmão, o presbítero Baltazar, que nos guie nesse momento. Pai, te agradecemos pelo poder que tem a Tua Palavra para nos edificar, para nos animar, para nos encorajar. Pedimos agora a Tua unção, a sabedoria que vem do alto, possa ser revestido, Pastor Sebastião, para transmitir essa palavra que é viva, que é eficaz e que é tão importante para a nossa vida. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito importante nós pensarmos na vida do nosso amorável Salvador, Senhor Jesus Cristo, desde a sua fase de humilhação, a sua fase de exaltação, seu nascimento, seu sofrimento, sua morte e ressurreição, a sua ascensão, a sua glorificação, e sabemos que ele voltará a segunda vez. Isso independe das pessoas gostarem, acreditarem ou não, é certo que Jesus voltará. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a ascensão de Jesus.
que é um dos fatos mais gloriosos já acontecidos. Lucas, como escritor cuidadoso, ele diz que Jesus ficou 40 dias antes de ser assunto aos céus, e aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Se Jesus tivesse desaparecido momentaneamente, rapidamente, eu creio que aqueles discípulos, aqueles apóstolos entrariam em choque. Eles haviam vivido dioturnamente com Jesus. Haviam ouvido os seus ensinos, presenciado os seus milagres. Mas Jesus, eu creio que nesses 40 dias, preparou também a eles, antes que fosse elevado às alturas. Nós sabemos que essa preparação é muito importante. E a preparação, eu creio que se deu no sentido de que eles não veriam mais a Cristo, mas eles sentiriam que Cristo estava vivo e que estaria com eles também. Nós vemos no caso de Tomé, que sentiu a necessidade de colocar a mão do lado de Jesus. E Jesus disse que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Também na pesca maravilhosa, quando Pedro se dá conta que era Jesus que estava com eles, ele diz: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Então Jesus, nesses 40 dias, nas suas aparições, falando a respeito do reino, ele preparou convenientemente aqueles homens para a sua partida. Era necessário que Jesus partisse. Era necessário que Jesus voltasse para junto do Pai. E essa é uma realidade. As pessoas que já viajaram sobre as nuvens, e também aqueles que olharam para o céu cheio de estrelas, talvez se perguntaram: será que aquilo que nós cremos corresponde à realidade? Será que existe um céu? Será que existe o paraíso? Porque quando nós perdemos uma pessoa querida, um familiar, um amigo, nós temos aquela segurança de que ele foi para estar com Cristo. Mas nós não vimos o Espírito se deslocando, subindo, nada disso. Mas nós conhecemos alguém que visivelmente, diante dos seus discípulos, ele subiu aos céus. Ele penetrou o lugar altíssimo. E nós cremos que existe realmente esse lugar. Assim como o nosso corpo, nós temos uma alma que abarca tantas realidades, mas nós sentimos que temos uma sede, um cérebro. Assim como uma organização, uma sociedade tem uma matriz, um lugar diretivo, nós cremos também que esse universo tem um lugar onde está realmente o trono de Deus que rege soberanamente o universo. Nós não temos dúvida. Muito embora as pessoas digam que o céu é um estado de alma, nós cremos que o céu é um lugar. O céu, na verdade, é um lugar. Ali, a glória de Deus, mais que habitava no tabernáculo, mais que nas manifestações aos profetas, ali está realmente a glória de Deus, onde a vontade de Deus é perfeitamente realizada. Quando nós oramos para que seja feita a vontade de Deus assim na terra, como ela é feita nos céus. O apóstolo São Paulo, ele diz que teve uma experiência, que ele foi trasladado até o terceiro céu, depois fala do paraíso. Mas o que nós queremos pensar aqui, e como um fato claro da palavra de Deus, é que no livro do Apocalipse, no livro da Revelação,
fala da Jerusalém celestial, que existe uma cidade chamada a Jerusalém celestial, que é descrita de forma com aquilo que é mais belo que o ser humano conhece, mas nós não temos uma noção real do que significa essa nova Jerusalém. Mas é, na verdade, um lugar. E tanto é um lugar que Jesus, ao despedir dos discípulos, ele disse: eu quero que onde eu estou, estejais vós também. Então, aquela discurso de despedida, em que também estava preparando os discípulos para a sua partida, ele disse: eu estou indo para um lugar, mas eu quero que seja assim, eu quero que onde eu estou, vocês também estejam. E vai ser uma coisa, algo glorioso, quando nós pudermos estar com o nosso Salvador. É claro que nós gostaríamos de encontrar algumas pessoas que marcaram as nossas vidas, a nossa existência, a nossa passagem, mas nós temos um hino que diz: primeiro eu quero ver meu Salvador. Então, era necessário que Jesus fosse ao céu, primeiro pela sua dignidade. Ele que tem todo o poder, diz: todo o poder me foi dado lá no céu como na terra, que tinha poder sobre as enfermidades, poder sobre os espíritos imundos, poder sobre a natureza. Foi um ato de misericórdia ele passar por esse mundo, e deixou aqui até hoje vestígios importantes, embora o mal seja crescente, embora muitos não tenham realmente uma decisão ao lado de Cristo. Na verdade, por causa da dignidade dele, ele precisava voltar para esse lugar onde ele foi recebido em glória. E porque a sua santidade também exigia. Ele disse a Maria: não me toques, não me toques, porque ele foi feito mais sublimes do que os céus, mais que os seres angelicais. Nós vemos que os próprios seres, os serafins, os querubins, eles estavam extasiados diante daquela visão do Deus que preenche o templo, que preenche o universo. Também, nós sentimos às vezes dificuldade para viver num ambiente corrompido. Há algum tempo já não temos visto mais televisão, e a gente vê até que os meios de comunicação estão se ressentindo disso, porque as pessoas estão deixando um pouco de lado, porque são tantas notícias desse mundo, que muitos se acomodaram, muitos gostam, chega da Ibope, mas o crente, ele tem que, a semelhança de Ló, se afligir diante desses acontecimentos, diante de tudo que está acontecendo nesse mundo. E Jesus precisava partir também, porque ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ele mesmo sentiu que, diante daquele ambiente de incredulidade, de uma geração perversa, foi: até quando eu vou sofrer vocês? Ele fez tudo o que pôde. Ele experimentou a morte, ressuscitou, mas agora ele teria que voltar para os céus, por causa também da sua santidade. Mas uma razão maior é que, se ele não fosse, o Espírito Santo de Deus não viria. Esse é um ponto crucial. Porque o Espírito Santo é necessário que ele esteja aqui nesse mundo, porque é ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E também porque Jesus não saiu muito da sua área geográfica. Como Deus encarnado, ele estava também ali, de uma certa forma, circunscrito àquela região.
Agora, quando o Espírito viesse, os verdadeiros crentes seriam batizados com o Espírito Santo, seriam cheios de poder e levariam o Evangelho ao mundo todo. Mas enquanto ele estava ali, o Evangelho estava mais ou menos circunscrito àquela região. Mesmo porque é o Espírito Santo que torna proveitosa a obra de Cristo num sentido, porque quem morreu por nós não foi o Espírito Santo, foi Jesus. Então o que o Espírito faz? O Espírito, ele toma aquela obra de Cristo e ele aplica em nós. Ele é quem aplica a obra em nós. Então existe uma obra feita por nós, uma obra feita fora de nós, uma obra em que nós nem existíamos. Jesus Cristo morreu por nós. E nós cantamos, foi na cruz, que eu vi o meu pecado castigado em Jesus. E o que o Espírito Santo faz? Ele aplica aquela obra de Cristo em nós. Nós somos regenerados. E existe uma correspondência entre essa obra, a obra feita por nós e a obra feita em nós. Nós não somos salvos pela obra feita em nós somos salvos por uma obra feita por nós. Mas elas não são dissociadas. O Espírito é quem aplica, e era necessário, porque se eu não for, o Espírito não virá, o Espírito não virá. E quando o Espírito veio, foi derramado como chuva, em abundância, e as pessoas encheram-se de coragem. Aqueles ensinos de Cristo estavam presentes na mente, no coração deles, e sempre que eles falavam, a questão da ascensão, a matéria da ascensão estava presente também nos discursos, na palavra dos apóstolos. Nós encontramos aqui, vou ler alguns textos assim: a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Eles eram testemunhas oculares. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então o escritor está falando da ressurreição de Cristo, mas está falando também da ascensão de Cristo, que ele foi exaltado à destra de Deus, derramou o Espírito, e disse Davi, quem escreveu o Salmo ao qual ele se refere, ele não subiu aos céus, mas Jesus subiu aos céus. E Davi profeticamente disse o Senhor ao meu Senhor, Deus Pai falando a Deus Filho: assenta-te à minha direita, no lugar mais importante, até que eu ponha os inimigos sob estrados dos teus pés. Também depois da cura de um coxo, está aqui escrito: o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse mundo vai ser restaurado. Deus vai eliminar os efeitos danosos do pecado. Então esse mundo, novamente, agora vai ser um novo céus e uma nova terra, e Jerusalém celestial que descerá do céu será a capital. Então, é necessário que Jesus esteja lá, retido nas alturas. Não digo retido, é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas. Ele estará lá. Então, ele virá. E virá agora para a consolidação do seu reino, que já está entre nós, mas ainda existe o aspecto da sua completude que se dará no futuro. Também o apóstolo Paulo, em inúmeras passagens, ele fala sobre a ascensão de Cristo. Ele diz que o qual ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Cristo está para onde ele foi. Às vezes nós dizemos: ele está no meu coração, ele está na Eucaristia,
mas ele está espiritualmente. Mas corporalmente, no seu corpo glorificado, ele está nos céus, de onde virá. E nós encontramos muitos outros textos. Nos lembramos quando o apóstolo Paulo disse assim: se fosses ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto, lá de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Então, Jesus Cristo agora, depois do seu estado de humilhação, ele está no estado de exaltação, e ele foi para lá no dia da sua ascensão, visivelmente. Como nós dizemos, nós não vemos os nossos queridos partirem, porque os corpos deverão permanecer até o dia da ressurreição. Mas Jesus, corporalmente, ele penetrou os céus dos céus, visivelmente. Então, essa glória da ascensão, ele foi para lá por causa da sua dignidade, da sua santidade, e porque era necessário que o Espírito viesse. Diz que ele foi recebido acima, ele foi recebido lá no alto. Essa recepção de Cristo foi uma das coisas mais gloriosas que existe. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. Agora imagine quando Cristo voltou aos céus, depois de ter feito a sua obra salvífica nesse mundo. Essa recepção, ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre a morte, e foi uma vitória maior do que a do arcanjo Miguel, uma vez que foi uma vitória moral. Ele venceu. E ele conseguiu conciliar uma coisa que para nós era irreconciliável: a severidade de Deus e o perdão. Porque mesmo a ira de Deus era temperada com o perdão. Diferentemente da ira do homem. Deus é um Deus justo, severo, castigou seu próprio Filho por nós, mas é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. É preciso nós compreendermos a beleza do Evangelho, a profundidade do Evangelho, para que nós não nos apoiemos em coisas fúteis, em coisas que agradam a nossa carne, mas que não elevam a nossa vida espiritual. Existe um salmo que não foi feito para a circunstância do transporte da arca, mas os estudiosos da Bíblia entendem que ele profeticamente falam do retorno de Cristo aos céus, quando ele, depois de subir aos céus, como que ele chegou lá nos céus. E o salmo é um salmo conhecido, que faz parte de muitos dos nossos cânticos. E diz assim, vou ler apenas parte dele: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Historicamente, quando os reis, os generais saíam para a batalha, e Deus é o Senhor dos Exércitos, e depois de vencerem a batalha, depois de lutas árduas, quando eles voltavam, as cidades muradas abriam os seus portais, as suas portas, o povo ovacionava e entrava então aclamado o rei, e no caso aqui, nesse salmo diz: levantai as portas, ó portais eternos, para que entre o rei, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Por quê? Porque ele saiu para uma batalha. Essa foi a maior batalha de todos os tempos, porque Satanás ficou preparando tudo que ele pudesse para aquele tempo, para esse confronto, e Jesus venceu na cruz. Ele pisou, esmagou a cabeça da serpente. Ele foi humilhado, e é por isso que a igreja tem que exaltar a Cristo. Nós temos muito medo das pessoas que chamam as glórias para si mesmas. Às vezes o culto passa a ser um entretenimento, quando nós devemos adorar e exaltar
aquele que se humilhou até a morte e morte de cruz. E a ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Então, esse salmo possivelmente, e eu creio que sim, ele foi composto também nesse aspecto profético do retorno de Cristo aos céus. O apóstolo Paulo também aos Filipenses diz que Deus exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra. Todo joelho. Alguns o farão espontaneamente, outros farão forçosamente. Haverão de reconhecer o senhorio de Cristo, a sua obra salvadora. Meus irmãos, a ascensão, então, é um dos aspectos gloriosos do ministério de Cristo. Aqueles que ficaram impactados, e os anjos disseram, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Virá do modo como vistes subir. Da mesma maneira, sua volta será física, gloriosa, corporalmente, uma vinda repentina, e será um dia de glória para os filhos de Deus. E também, por que será que Cristo precisaria ir e ficar nos céus? Eu creio que também podemos aduzir as seguintes razões: porque nós precisamos de um advogado para nos defender. E esse advogado é Jesus Cristo. E ele vai dizer no dia que nós vamos ser reconhecidos como pecadores, mas ele diz: mas eu morri por ele, eu paguei o pecado por ele, né? E mesmo agora ele nos defende, porque o crente, ele não peca por prazer. Quando ele peca, ele entristece. A coisa que mais entristece o crente verdadeiro, é o pecado. E ele diz que nós não devemos pecar. Não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. É interessante o livro de Jó, ele se ressente do interlocutor durante todo o livro. Ele fala: se eu pudesse ter alguém para eu dialogar, para eu expor meu planto, meu pleito, né? Fazer as minhas colocações, porque ele tinha consciência que aquele sofrimento não estava ligado diretamente a uma questão de um pecado objetivo. Mas ele queria expor a sua razão. Mas nem Jó era realmente puro diante dos olhos de Deus. Deus permitiu que ele tivesse uma experiência. Deus falou: põe-te em pé, cinge os teus lombos e eu falarei contigo. Ele se achava muito sábio. Então Deus fez algumas perguntas para ele. E a gente vai vendo que no livro de Jó, a pessoa de Cristo, essa pessoa que ele procura a todo o tempo, é a pessoa de Cristo. E no final do seu livro ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele diz também: eu sei que o meu Redentor vive. Ele chegou a essa conclusão claríssima do seu Redentor. E por fim se levantará sobre a terra. Que experiência maravilhosa desse servo de Deus do passado. Então, nós precisamos de um advogado, e Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso defensor. Hoje muitas pessoas estão, sem saber, atrás de mediadores. E ninguém pode fazer isso por nós a não ser Cristo. Na carta aos Hebreus encontramos: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode ouvir a oração simultânea das pessoas em todas as partes do mundo. Ele pode salvar totalmente. Ele é o nosso intercessor. Não pode ser uma criatura, nenhuma das criaturas, porque é uma distância imensa entre a criatura e o Criador,
por mais que seja a pessoa. Ele é a pessoa mais misericordiosa. A Ele nós podemos nos dirigir. E Ele foi elevado aos céus, e Ele está como nosso defensor. Às vezes nós somos acusados. Às vezes as pessoas nos falam a verdade. Às vezes não falam a verdade. E nós vemos como Satanás, não podendo contrariar os fatos, ele usou de insinuações. Foi fácil para Jó ser temente a Deus, ser crente. Olha para a vida dele, cercasse ele de sebe, filhas bonitas, filhos, saúde, riquezas. Ele vive sob proteção. E Satanás, ele é caluniador desde o princípio. Então Deus permitiu que Satanás tocasse em muitas coisas na vida de Jó. Só não permitiu matá-lo. Mas ele num só dia perdeu os filhos, perdeu bens, perdeu saúde, foi perdendo todas as coisas, mas não perdeu a fé. Não perdeu a fé. E essa fé, meus irmãos, que nós temos que ter, esses fatos são tão reais. A ascensão, ela é tão certa quanto a ressurreição. Os apóstolos não tinham nenhuma dúvida da ressurreição de Jesus. E também, consequentemente, não tinham nenhuma dúvida sobre a ascensão de Jesus. E era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo viesse, mas também para que nós tivéssemos um advogado ao lado do Pai. Ele é nosso intercessor. Diz, por esse eu paguei, ele intercede por nós. Também porque nós precisamos de um amigo após a morte. Às vezes não dá tempo de nós estarmos com alguém na hora da morte. Já contei aqui, um dia eu fui visitar uma pessoa e um dos membros da família disse, pastor, chegando lá, senhor, por favor, segura a mão dele a hora que ele estiver partindo, para que ele sinta-se confortável. Nós não devemos ter esse pensamento, sempre que possível, nós devemos estar sempre com as pessoas em todos os momentos, mas tem hora que não é possível. Quantas pessoas morreram aí isoladas nesse período de pandemia? Até os ofícios tiveram que ser feitos rapidamente, com poucas pessoas. Mas quando nós transpomos o vale da morte, nós temos um amigo para nos receber. E nós precisamos saber que os nossos queridos, quando partem, ou se nós partirmos, eles estarão em segurança, não só porque o advogado está lá, para dizer, por esse eu paguei. Ele não está continuando um juízo investigativo. A obra de Cristo já está perfeita. Mas, se nós partirmos, nós podemos pensar como o apóstolo Paulo, que diz, eu prefiro partir. Eu creio que nenhum de nós chegou nesse estágio. Às vezes a pessoa fala em partir porque está doente, é depressão. Eu mesmo, nessa pandemia, fiz um ofício, uma pessoa que suicidou-se. Eu creio que doente. Não fez isso em São Juiz. Eu fico muito pensando sobre isso, porque a pessoa tem mais medo do dia seguinte do que da própria morte. Eu não quero amanhecer mais um dia. Somente a pessoa sabe a sua própria dor. Nós não devemos julgar ninguém. Nós devemos pregar o Evangelho, falar dos mandamentos de Deus, inclusive não matarás, mas precisamos ter misericórdia, mas sabemos que no caso do crente fiel, diz assim, eu prefiro partir. O que é partir? Partir aqui no contexto, na palavra de Paulo, era a morte. Ele estava até pressentindo as dificuldades, eu prefiro partir e estar com Cristo. Ele sentia que isso era um ato imediato, partir e estar com Cristo, porque me é incomparavelmente melhor. Nós gostamos dessa vida. Há pessoas que gostam demais dessa vida, porque às vezes tem tido tudo melhor dessa vida. A pessoa come bem, dorme bem, se veste bem,
tem tudo o que quer, tem dificuldade. Mas, na verdade, mesmo para essas pessoas que nós julgamos, sempre cada ser humano, se for um filho de Deus, ele não tem plena felicidade nessa terra. Nesse mundo nada é completo. Desde que houve a queda, todos nós trazemos, cada família tem suas dificuldades, né? Mas o apóstolo Paulo dizia, eu prefiro partir. Ele só tensionava ficar por causa da vida responsável que ele adotou, por causa das igrejas. Mas, por outro lado, mas se depender de mim, eu prefiro partir e estar com Cristo, que me é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo. Por quê? Porque o céu sem Cristo não tem sentido. Quem não ama a Cristo agora, não tem razão de querer ir para os céus. Quem não vive por Cristo, Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. Então, se ele fosse para os céus, ele estaria bem, porque ele ia ter comunhão, ele ia sentir-se bem. O ímpio não se sentirá bem nos céus, não se sentiria, porque não vai, né? Por que ele vai querer ir para os céus? Só por causa do medo do castigo? No céu não entra pecado. Então, é preferível partir e estar com Cristo. É claro que nós podemos viver uma vida agradecendo a Deus e usufruindo das coisas lícitas e boas que Deus nos concede, com sabedoria. Mas nós não podemos perder essa visão de que os céus é incomparavelmente melhor. Mas é preciso partir para estar com Cristo. Estar com Cristo é preciso viver com Cristo. Não se pode pensar que vai estar com Cristo e viver sem Cristo. Então, por isso que Jesus partiu, porque agora nós temos um amigo do outro lado. Nós ficamos muitas vezes pensando, a pessoa morreu, né? Como é que vai ser, né? É triste, meus irmãos, é uma das dores maiores, né? Mas para a pessoa é realmente um momento de glória. Ela parte e vai estar com Cristo. Vale a pena ser crente, não só por isso, mas por muitas coisas, mas principalmente pelo fato de que muitos estão aproveitando esse mundo da melhor forma possível, não querem largar desse mundo, são mundanos e vão experimentar a perdição. Vão experimentar a perdição. E segundo, e também um dos motivos é porque ele foi preparar um lugar para nós. Por isso que ele ascendeu aos céus. Ele disse, vou preparar-vos um lugar. Nós não temos noção, né, dessa casa como é que é. Mas sabemos que ele foi preparar um lugar. E o apóstolo Paulo disse, se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. O que significa isso, a nossa casa terrestre? A nossa casa é o nosso corpo. Eu sempre digo, vai aparecendo aí algumas dificuldades, né? Aqui, acolá, uma dorzinha aqui, um problema, saúde vai diminuindo, né? E inexoravelmente a nossa casa vai realmente desmanchar, né? Mas Paulo disse, se isso acontecer, nós temos uma casa não feita por mãos, nós temos uma morada, nós temos uma habitação. É claro que ainda não é o céu completo, porque o homem não é completo sem o corpo, mas ele já vai para um lugar de bênçãos, de beatitude. E depois, quando se juntar com o corpo, porque o homem é uma unidade, né? Daí então ele habitará o novo céus e a nova terra, cuja capital é a nova Jerusalém, a cidade celestial, que descerá dos céus como uma noiva adornada para o seu esposo. Meus irmãos, quem lê a Bíblia e crê nessas coisas, que sabe que Jesus nasceu, o nascimento dele veio morar num mundo terrível. Desde pequeno já queriam matá-lo. Foi insultado, zombado, sofrimento de Cristo. Acabou morto. Mas no momento que ele ressuscita, começa a fase de glorificação. Então ele ressuscita
E ele vai para os céus. E ele vai porque ele cumpriu essa finalidade. Agora nós temos lá um advogado, nós temos lá um amigo, porque o céu sem Cristo não é céu, e nós temos a nossa habitação. Nós não estaremos nus, mas estaremos vestidos. E por isso ele disse, do mesmo modo, dessa mesma maneira que vocês estão vendo ele subir fisicamente, é dessa forma que ele vai voltar. E é isso que nós aguardamos. Nós podemos pregar muitas coisas aqui, pode-se realizar cura entre nós, eu creio na cura do corpo, mas a pessoa pode ser uma pessoa saudável e não ter a salvação, pode ter uma deficiência e ela vai estar com Cristo, no futuro terá um perfeito. Podemos falar de prosperidade, que nós normalmente não pregamos, nós pregamos que Deus, ele providencia o necessário para os seus. Porque os extremos têm causado problema a muita gente, muito dinheiro e pouco dinheiro. Mas o servo de Deus orou, dá-me a porção diária, para não suceder que eu sendo rico, porque os ricos normalmente não entram no reino dos céus, eles esquecem Deus, eles não dão importância a essas coisas que nós damos, e muitos pobres estão revoltados também. Então, nós temos que pedir que Deus mantenha as nossas vidas, mas acima de tudo que nós temos que manter, é que Deus guarde a nossa fé, para que nós creiamos que tudo isso é verdade. O nascimento virginal de Cristo, seu sacrifício por nós, a sua morte vicária, a sua ressurreição, que é a autenticação do Evangelho, a sua ascensão, que é uma coisa gloriosa, porque ele vai e ele envia o Espírito Santo. Porque agora nós temos lá no céu um advogado, nós temos um amigo, e nós temos agora uma morada, e o céu não é um estado de alma, ele é na verdade um lugar. Embora nós não vejamos, a gente olha para cima e não vê. A pessoa viaja de avião acima das nuvens, não vê nada, mas existe um lugar onde Jesus está. E ele disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. E é isso que nós queremos. E é isso que nós almejamos. E nós devemos desenvolver o nosso amor por Cristo, a tal ponto, e nos parecermos tanto com Cristo, que diz assim, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive a sua vida em mim. Se nós tivéssemos, ou tendo esse pensamento, nós vamos experimentar uma mudança grandiosa, porque é isso que o Espírito quer. O Espírito quer trabalhar em nós, para que nós sejamos parecidos com Jesus, cada dia mais. Então que Deus os abençoe, e que nós demos graças a Deus, porque aqueles discípulos foram preparados. Eles não iam aceitar de imediato. Foi embora, desapareceu, mas Jesus ficou 40 dias com eles, explicou da necessidade, da importância, e sabemos que Deus tem um plano para as nossas vidas e um plano para esse universo. Por mais que esteja da maneira que está, Deus é soberano e Ele conduzirá as nossas vidas, a sua igreja, e levará todas as coisas debaixo da sua soberania. Que Deus os abençoe.